Olá, queridos! Seja sobre cada um e todos a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar mais uma vez aqui reunidos nesta quarta-feira, culto de edificação pela palavra e na palavra. Que bom estarmos juntos, estarmos unidos. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pois bem, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de podermos estar reunidos em sua presença e aqui compartilhar mais uma porção das Sagradas Escrituras aos meus queridos amigos e irmãos da AD Vida, Long Branch, Newark. Que Deus seja louvado na vida de cada um e de todos. Agradeço a Deus pela vida dos pastores Gelson e Cici Brown, meus amigos há mais de 30 anos. Não é porque a gente está velho, não, é porque nós começamos a nos relacionar ainda bem novos, bem jovens, antes mesmo de nos casarmos. Que bom, que Deus seja louvado na vida de cada um e todos na noite desta quarta-feira que o Senhor está nos proporcionando para juntos adorarmos e bendizemos o seu santo nome. O isolamento social, o distanciamento social, essas coisas sociais que estão acontecendo por aí por conta da pandemia, não impedem de que verdadeiramente nós possamos adorar aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro que vive e reina para todo sempre. Ele ressuscitou e ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, queridos, vamos já às Sagradas Escrituras, a um texto na Palavra de Deus bastante conhecido do povo leitor, do público leitor das Sagradas Escrituras, que encontra-se no primeiro evangelho segundo escreveu São Mateus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a visão de Mateus, com a perspectiva de Mateus, capítulo 16 e o versículo de número 18. Inicialmente vamos ter este versículo como referência para então seguirmos discorrendo nas Sagradas Escrituras acerca daquilo que queremos compartilhar com os queridos irmãos na noite desta quarta-feira. A Bíblia diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. E ainda em Atos 9:31 diz, assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Pois bem, queridos, estes dois textos servirão como norte para a mensagem desta noite. Eu gostaria de submeter especialmente Mateus capítulo 16 e o verso 18. Nas palavras de Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dentro deste texto e à luz das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, permitam-me subordinar este texto ao seguinte tema, a igreja que prevalece. A igreja que prevalece. Todo mundo está à procura de uma igreja de sucesso. Todo mundo está à procura de uma igreja forte, de uma igreja poderosa, de uma igreja próspera, de uma igreja abençoada. E ao lermos as páginas de Atos dos Apóstolos, vemos se cumprir as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja nasceu sob o fogo da perseguição, muitas lutas, muitas adversidades, muitas dificuldades. Embora o governo se opunha tenazmente ao que os cristãos anunciavam, na verdade, não houve imperador que pudesse deter a marcha da igreja que prevalece. Se é verdade que a igreja de hoje é continuação daquela igreja, da igreja do primeiro século, da igreja dos primeiros cristãos, da igreja dos primeiros apóstolos, também somos, de fato, uma igreja que prevalece, uma igreja de sucesso. Agora, o que é que fazia daquela igreja uma igreja que prevalecia, uma igreja de sucesso, uma igreja vencedora? Vamos então entender de fato as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e as palavras de Atos dos Apóstolos. Quando penso em igreja que prevalece,
preciso então me lembrar também do fato de que a extensão do que Jesus disse sobre mim mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É importante a gente observar uma coisa: a igreja que prevalece, ela prevalece por pelo menos 3 razões. Número 1, porque ela está edificada sobre a rocha. Cristo é a rocha. Petra, e não Petros, fragmento de rocha. Petra é uma rocha sólida, enquanto Petros é fragmento de rocha. Jesus não disse que edificaria sua igreja sobre Pedro, mas sobre si mesmo. Ele, Petra, ele é a rocha. Essa é a primeira razão que faz com que a gente entenda e compreenda e creia e aceite viver na igreja que prevalece, porque ela está edificada sobre a rocha. Segunda coisa, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse segundo aspecto me faz entender que é promessa de Jesus que nós haveremos de prevalecer sempre contra toda e qualquer circunstância e contra quaisquer artimanhas de Satanás. Não importam as dificuldades, não importam os problemas, não importam os ardis de Satanás, embora nós não os ignoremos. Entendemos, portanto, que a igreja que prevalece tem promessa de prevalecer, tem promessa de avançar, tem promessa de vencer, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o terceiro aspecto que me remete à questão da igreja de hoje, ser continuidade da igreja primitiva e também ser uma igreja que prevalece, é o fato de Atos 1:8 cumprir-se no dia de Pentecoste e estender-se até os dias presentes. Jesus disse: eu vos darei poder, eis que recebereis poder. O poder que recebemos é dínamo, é dinamite, é dinamismo, é dinâmico. Esse poder poderoso que em nós habita emana do Espírito Santo de Deus, porque ele habita em nós, ele reside em nós, e é ele quem faz com que nós prevaleçamos sobre toda e qualquer situação, porque este poder emana do Espírito de Deus. Então você tem a igreja que prevalece por estar edificada em Cristo, prevalece porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e prevalece porque nós temos poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eis-nos aqui nos confins do mundo, eis-nos aqui em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, por todas as partes, anunciando que Jesus é verdadeiramente o Cristo que morreu, mas o Cristo que reviveu, o Cristo que morreu, o Cristo que padeceu, mas o Cristo que venceu, que triunfou. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, queridos, vamos seguir, porque há muita coisa interessante nesta noite para nós sermos edificados pela palavra de Deus. Observem que os textos se complementam, os textos se suplementam. Jesus promete que o poder do Espírito Santo faria de sua igreja uma igreja eficaz, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja sólida, uma igreja abençoada, uma igreja que verdadeiramente prevaleceria, não somente em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas até os confins da terra. Eu tenho o prazer, a satisfação e a alegria de dizer-lhes que Deus tem nos levado por tantas partes neste globo terrestre para anunciar a sua inerrante e infalível palavra. Deus tem feito com que o nome dele seja glorificado em nossas vidas através da mensagem salvífica que pregamos, que anunciamos, baseada especialmente e somente nas Sagradas Escrituras. É isso que faz com que a gente se alegre, porque a igreja que prevalece tem o compromisso de anunciar Cristo. A igreja que prevalece tem um compromisso de pregar o Evangelho. A igreja que prevalece tem um compromisso de avançar até os confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Tanto eu quanto o vosso pastor Gelson Brown e a pastora Cici Brown têm tido a oportunidade de em tantos países diferentes anunciando a palavra de Deus. Isso é coisa maravilhosa, é coisa gloriosa. Quem sou eu? Quem somos nós para que possamos fazer tantas coisas para Deus quando de fato somos tão insignificantes aos seus olhos, somos tão pequenininhos?
mas Deus tem tido misericórdia de nós e sua graça não nos tem faltado. Sua graça é que tem realmente nos fortalecido para vencermos e avançarmos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 31, a Bíblia diz assim, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Ei, você está comigo aqui? Me acompanhe, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 9, versículo 31, porque nos próximos minutos nós estaremos debulhando, extraindo do texto aquilo que realmente queremos compartilhar com os irmãos, para que entendamos de fato o que é realmente ser uma igreja que prevalece. Esse texto é muito rico, esse texto é muito apropriado, que nos dá as diretrizes para vivermos na igreja que prevalece e sermos a igreja que prevalece. Mais do que vivermos numa igreja que prevalece, é sermos nós mesmos uma igreja que prevalece. Cada crente reunido nesta noite, participando desta live, precisa entender que é a igreja que prevalece. Você é a igreja que prevalece. O local onde nós nos reunimos é o edifício, é o templo, onde verdadeiramente podemos nos reunir e nos unir para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Entretanto, nós, eu e você, somos o corpo vivo de Cristo na terra, cuja cabeça é Ele mesmo, Jesus, a esperança da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos entender um pouquinho sobre a igreja que prevalece com base em Atos capítulo 9, versículo 31. Por que a igreja de Cristo precisa ser e tem que ser a igreja que prevalece? Por causa de sua conduta. Se naqueles dias a igreja tinha uma conduta exemplar, a igreja de hoje, a igreja que prevalece hoje, precisa imitar exatamente a conduta daquela igreja. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aquela igreja tinha paz. Todas as igrejas tinham paz. A igreja que prevalece é a igreja que conhece Jesus, o príncipe da paz. Essa é a grande realidade. A Bíblia diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que faz com que tenhamos paz com Deus é o fato de termos sido justificados pela fé na pessoa linda e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos diz que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A igreja que prevalece entende que, de fato, Jesus é o príncipe da paz. Um grupo de pessoas pode até se reunir, cantar músicas que falam de Deus, fazer orações e campanhas e mais campanhas, e ainda assim não ser uma igreja que prevalece, porque não basta ser um grupo, pode ser um grupo social, pode ser um grupo na internet, pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser um grupo do Facebook. Isso não representa a igreja. O que faz realmente com que entendamos que a igreja é quando ela se reúne em torno do nome de Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Jesus, a esperança da glória, é que faz com que eu e você, ao nos reunirmos, sejamos o seu corpo representativo aqui na face da terra. Agora, ter Jesus é ter paz. A Bíblia diz que as igrejas tinham paz. Ter Jesus é ter paz que excede todo entendimento. Há pessoas que estão agora mesmo se debatendo com as questões sociais e com as dificuldades e circunstâncias provenientes desta pandemia. Coronavírus tem sido realmente uma ameaça, tem sido realmente um inimigo invisível e letal. Mas eu e você, que estamos abrigados em Jesus, escondidos em Jesus, temos que entender que nós temos paz que excede todo entendimento e que guarda, protege os nossos corações. A paz de Deus que excede todo o vosso entendimento guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo escreve isso lá em Filipenses capítulo 4. Portanto, você e eu, querido, temos que entender que nós temos paz e por termos paz, nosso coração está protegido, a nossa mente está protegida, a nossa emoção, os
nossos sentimentos estão protegidos de todo e qualquer dardo inflamado de Satanás. Não se deixe abalar, porque você é parte da igreja que prevalece. Não se deixe levar pelas informações várias, pela mídia marrom, pelas redes sociais, ou mesmo por essa mídia que só divulga catástrofe. Pense nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A igreja que prevalece, ela tem paz que excede todo entendimento. A igreja que prevalece tem a paz por ser justificada pela fé. A igreja que prevalece tem paz com Deus e com os irmãos. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ter Jesus é estar em paz, vivendo no centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é o local mais apropriado, é o lugar mais seguro para eu e você estarmos, porque é aí no centro da vontade de Deus que nós nos tornamos a igreja que prevalece. Bendito seja o nome do Senhor. Ter Jesus é poder dormir em paz. O salmista Davi, no Salmo 4, versículo 8, ele diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A igreja que prevalece, ao deitar para descansar após o seu dia de labor, após o seu dia de atividades várias, após o seu dia, de tantas coisas que teve que trabalhar, lidar e enfrentar. Na verdade, o crente, o cristão, salvo em Jesus, quando ele chega em sua casa, quando ele chega em seu leito para descansar, ele deita em paz. E diz como salmista: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ter Jesus é também viver em paz conosco. Você precisa ter paz consigo mesmo. Há pessoas que carregam anos após ano a culpa do pecado dos anos passados, mas eu quero dizer para você que quando o sangue de Jesus Cristo é aspergido em nós e aplicado em nossa vida, nós somos purificados de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Sim, você confessou os seus pecados, você abandonou a sua vida pregressa, você abandonou o seu passado horrível, horripilante, triste, que fazia de você uma pessoa fracassada, uma pessoa mal sucedida. Mas hoje você não é uma pessoa mal sucedida, você é de fato uma igreja que prevalece. Ter paz consigo mesmo é ter a certeza de que o perdão já lhe foi conferido, já lhe foi outorgado pelo sangue que Jesus derramou na cruz e aspergiu sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Você faz parte de uma igreja que prevalece. Não aceite que o diabo continue a lançar dardos inflamados na sua mente contra a sua vida, fazendo com que você se intimide, fazendo com que você viva uma vida amedrontada, desconfiado de tudo e até de si mesmo. Mas esta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero conclamar a você, querido, querida, que está titubeando entre dois pensamentos, que está trôpego, que está caminhando como que se tivesse embriagado. Firma os teus pés sobre a rocha e entenda que você faz parte de uma igreja que prevalece. Quem faz parte de uma igreja que prevalece não aceita as insinuações de Satanás, não aceita as acusações de Satanás, não aceita as insinuações do mundo, não aceita qualquer voz que não seja a voz do sumo pastor das nossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É importante você observar que na vida dos grandes próceres do passado, homens que marcaram, homens que fizeram a diferença, homens cuja biografia simplesmente é invejável, eles não se deixaram levar pelas dificuldades, pelas circunstâncias, quaisquer que fossem as circunstâncias de caráter social, político, moral, espiritual da nação de Israel, ou mesmo já nos tempos primitivos, eles não se deixaram abater
vencer e não foram vencidos, porque eles tinham a consciência de que faziam parte de uma igreja que prevalece. Quem tem um Deus como o nosso Deus não pode aceitar outra coisa senão a vitória sobre o mal, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Agora é interessante a gente observar que quando nós entendemos que uma igreja realmente é uma igreja que prevalece, ela vive em paz e tem paz. A igreja que você está é uma igreja abençoada. É uma igreja abençoada pelo testemunho do Espírito Santo que em nós habita e pela postura, pela conduta, pelo testemunho, pela fé dos vossos pastores. Tenho certeza que a igreja aí tem prevalecido, a igreja do Senhor tem crescido, tem se multiplicado. Por quê? Porque é uma igreja que prevalece, porque tem pastores que prevalecem, porque tem crentes que prevalecem, porque tem vidas que prevalecem, porque tem um Deus que prevalece. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre este termo edificar, o verbo edificar. Dermival Ribeiro, em seu mini dicionário da língua portuguesa, diz que edificar é construir, erguer, levantar um edifício, ou ainda infundir sentimentos morais e religiosos, induzir ao bem pelos bons exemplos. Tudo isso significa edificar. A Bíblia diz, para a edificação do corpo de Cristo, foi que Deus estabeleceu apóstolos. Olha só o que a Bíblia diz. É coisa interessante. Deus estava tão preocupado, o Senhor estava tão preocupado com a edificação do seu corpo na terra, que ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores, de acordo com a versão que você possua, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Vamos parar para pensar um pouquinho neste texto de Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Querendo, primeiro, o aperfeiçoamento dos santos. A igreja que prevalece é uma igreja que é submetida à casa do oleiro. E assim que Deus vai trabalhando em nossas vidas, nós somos aperfeiçoados, assim como o vaso lá no capítulo 18 de Jeremias também foi aperfeiçoado. Nós passamos por um processo de aperfeiçoamento, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A igreja que prevalece passa pelo processo de aperfeiçoamento, porque a Bíblia diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, ou seja, há trabalho para você, cristão. Não importa a função que você exerça, porque todos nós somos ministros de Cristo na face da terra. Ministro no sentido de ministrar, ministro no sentido de abençoar, ministro no sentido de divulgar o evangelho, ministro no sentido de difundir a palavra de Deus, ministro no sentido de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele quer que nós realmente sejamos aperfeiçoados para a obra do ministério. Temos que ministrar, temos que ser canal de bênção na vida das pessoas, aí no seu trabalho, aí na sua cidade, na sua casa, na sua família, não importa onde, importa é que você é uma igreja que prevalece para a obra do ministério e também para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa tremenda. Já falei aqui que edificar é levantar um edifício, é construir um edifício, é infundir sentimentos morais e religiosos. Nesse sentido, é que a igreja está realmente sendo aperfeiçoada e está sendo edificada, porque nós recebemos da palavra de Deus
através dos mestres, dos pastores, daqueles que nos ensinam a palavra de Deus aos quais nós imitamos a fé, é importante observar que nós estamos sendo aperfeiçoados e edificados, porque a obra do ministério requer edificação do corpo de Cristo. O que é que você está fazendo como igreja que prevalece? Será que você está tendo a oportunidade de edificar o seu próprio lar? Será que você está tendo a oportunidade de edificar-se a si mesmo na rocha eleita e preciosa para ser de fato a igreja que Cristo espera, a igreja que Cristo deseja que seja na face da terra para representá-lo? Será que você está crente, amado irmão, querido irmã? Será que você está sendo edificado pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo no homem interior? Permita-me dizer a você nesta noite que Deus quer que você seja edificado na palavra, na palavra, na palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Muitas pessoas estão sucumbindo diante da adversidade, diante da dificuldade, diante de isolamentos, diante de distanciamentos. Não, querido, presta atenção. As pessoas podem nos isolar do convívio social. As pessoas podem nos fazer com que a gente fique distantes uns dos outros, mas de Deus ninguém pode nos isolar, de Deus ninguém pode nos distanciar. Nós estamos em Cristo, nós estamos em Jesus. Quem está em Jesus vive cada dia em Jesus, vivendo cada dia em Jesus. Ó doce harmonia em Jesus, em Jesus. Minha alma é mais forte. Até esqueci a letra aqui, né? Mas em Jesus eu sempre hei de vencer. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia. A igreja que prevalece é a igreja que verdadeiramente está sendo edificada pela palavra de Deus. O corpo de Cristo está sendo edificado pelos apóstolos, pelos profetas, pelos evangelistas, pelos pastores e mestres. Sim, para aperfeiçoamento, para edificação. E qual é o propósito disso, pastor? Até que cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé faz com que a gente tenha o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo propósito que também houve em Cristo Jesus, quando aqui ele esteve, conforme diz Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento nobre de ser parte da igreja, de fazer parte da igreja e de ser a própria igreja que prevalece, deve estar no mesmo nível de fé. Só tem a compreensão de uma igreja que prevalece quem tem um nível de fé que realmente exalte o nome do Senhor e que anda de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Como é que eu posso dizer que eu sou parte de uma igreja que prevalece? Como é que eu posso dizer que eu sou a igreja que prevalece se a minha fé titubia ou titubeia entre dois pensamentos? Como é que eu posso dizer que faço parte de uma igreja que prevalece se a minha fé é inconstante? Eu peço e não recebo, eu recebo, mas não tenho absolutamente nada. Então eu quero dizer para você que hoje é dia de você estabelecer propósito de Deus na sua vida. A igreja que prevalece é uma igreja que tem a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Claro que essa medida completa de Cristo, a medida completa de Cristo, nós só alcançaremos quando formos morar com o Senhor, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Imagine você que a igreja que prevalece, ela não procede, ela não anda como menino. Paulo diz, quando eu era menino,
andava como menino, procedia como menino, fazia coisa de menino. Mas hoje eu não sou mais menino, então eu posso proceder como menino. O irmão, vou dizer para você, aí em Newark e também em Long Branch, não tem, sabe, não tem crente mimimi. A pior coisa que tem é crente mimimi. Só dá trabalho, só dá dor de cabeça para o pastor. Ao invés dele ser um canal de bênção, ao invés dele ser um crente que prevalece sobre as circunstâncias, sobre os problemas, ele não apresenta, ele só apresenta problema, ele não apresenta a solução. É um troublemaker, troublemaker. Querido, Deus não te chamou para ser um troublemaker. Você foi chamado e levantado por Deus para ser um crente que prevalece, fazer parte de uma igreja que prevalece. A igreja que prevalece é uma igreja que apresenta a solução e não problema. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A igreja que prevalece persevera na doutrina, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, nas orações, no convívio fraternal, no temor a Deus, no louvor, no ter tudo em comum. Essa é a igreja que prevalece. Como está a igreja que você é? Como está a igreja que você é? Antes de perguntar como está a igreja onde você está, eu preciso perguntar a você, como está a igreja que você é? Você é a igreja. Às vezes a gente fica perguntando, como é que está a sua igreja? Não, não é como está a sua igreja, como é que está você? Se você faz parte de uma igreja que prevalece, então você vai dizer, a minha igreja vai muito bem, obrigado, porque eu sou a igreja. E sabe por quê que vai muito bem o local onde eu vou me reunir com os irmãos, vai muito bem, é porque todo mundo lá tem o mesmo sentimento, tem a mesma fé, a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo sentimento. Todo mundo lá observa a palavra, examina a palavra, perscruta a palavra, medita na palavra, mergulha na palavra. Todo mundo lá é cheio do Espírito Santo. Então, querido, não tem que perguntar como está a igreja onde você está. Tem que perguntar como está a igreja que você é. Se você é uma igreja que prevalece, você vai sempre ter coisas boas para dizer a respeito da igreja onde você congrega, a respeito da igreja onde você vai. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque mais do que estar numa igreja que prevalece, é eu e você sermos igreja que prevalece sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Preocupa-se com aqueles que está enviando? Sim. A igreja que prevalece, ela tem a visão da multiplicação. E aqui vem o terceiro aspecto importante a ser considerado. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. E eram edificadas e se multiplicavam. Sabe o que eu vejo isso? A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que me apresenta dois aspectos quanto ao crescimento. Primeiro, o quantitativo, o segundo, o qualitativo. Ou melhor, quantitativo e qualitativo, melhor dizendo. Quantitativo e qualitativo. A igreja crescia em número, mas também a igreja crescia na fé, na qualidade do servir a Cristo. Nós não podemos permitir que a igreja cresça em número e não cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo de crescimento quantitativo, eu estou falando de números. Mas quando eu falo de crescimento qualitativo, eu estou falando de conhecimento e graça. Então são duas coisas distintas que nós precisamos entender e precisamos absorver para sermos de fato uma igreja que prevalece. Observem os números desde o começo em Jerusalém até o fim, com os salvos de todas as nações. No início, a Bíblia diz que eram 120 reunidos, não é? 120 em Jerusalém. Na primeira pregação, quase 3.000 almas foram agregadas. Imagine que de 120, se você multiplicar por 25, vai dar aí praticamente este número de quase 3.000 ou 3.000. Agora, quando você chega em Atos 4:4, a Bíblia diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Subindo o número de homens. Por que homens? Porque na tradição judaica não se conta mulher e nem criança. Não, nem mulheres e nem crianças. Então subiu para 5.000. Alguns dizem que 3.000 mais 5.000 deu 8.000. Mas vou deixar para você pesquisar aí. Chegou ao número de 8.000 ou subiu de 3.000 para 5.000?
Deixo isso para você pesquisar depois. Multidão. A multidão crescia e crescia mais e mais a multidão de crentes. Agora veja só que em Atos 5:14 já não fala de quase 3 mil, já não fala de quase 5 mil, agora já fala de multidão. E crescia mais e mais a multidão de crentes, agora sim, tanto homens como mulheres. Aí tem que ser multidão mesmo, né? Que já não se conta, aqui já não está contando apenas o número de homens, mas também de mulheres, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. E crescia mais e mais a multidão, e crescia mais e mais a multidão. Em Apocalipse 7:9 diz que é uma multidão que não se pode contar, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, que gozo será naquele dia quando nós nos reunirmos em torno da mesa do Senhor, na ceia das bodas do Cordeiro. Haverá uma multidão incontável, porque este é o propósito de Deus, porque Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos proclamar a igreja que prevalece, viver a igreja que prevalece, anunciar o Cristo que prevaleceu, que venceu, que triunfou, aleluia. Prevalecer é vencer, prevalecer é avançar, prevalecer é triunfar, prevalecer é reinar. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos pregavam a palavra de Deus com autoridade e, como resultado, Deus multiplicava o número dos que iam sendo salvos. É esse o propósito de Deus para a igreja que prevalece. Você faz parte da igreja que prevalece em nome de Jesus. Newark, Long Branch, Haiti, e vamos para a África, vamos para o Brasil, avance em nome de Jesus, porque você faz parte da igreja que prevalece. Há que haver crescimento quantitativo e qualitativo para que o nome do Senhor seja glorificado. Chegará o dia em que todos e que em toda parte receberão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se encontrarão diante do Senhor. Será o clímax da história da igreja que prevalece. A igreja que prevalece se apresentará imaculada, santa, pura diante do Senhor, com os remidos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Segundo lugar, por que eu considero a igreja do Senhor a igreja que prevalece? E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Por causa de seus segredos. Primeiro segredo, de sua adoração. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão não somente está fazendo uma declaração, como ele também está adorando a Jesus. É preciso entendermos que, sobretudo, nós fomos chamados para o louvor da sua glória, para adorá-lo na beleza da sua santidade. O salmista diz: adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. Segundo lugar, o segredo de sua revelação. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia! O segredo é que o Pai é quem dá-se a revelar e revela o Filho a quem ele quer revelar. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro, segredo de sua identificação. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a igreja está edificada e está identificada com o Pai. A Bíblia diz que que o Evangelho se manifestou para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Aceitamos o Evangelho, a saber, aos que crerem no seu nome, porque nós verdadeiramente nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Filhos de Deus, filhos de Deus. Então, o segredo de sua identificação é que nós estamos identificados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Segredo de sua proteção, pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A sua proteção está sob a promessa de que o inferno jamais prevalecerá contra a sua igreja. E o segredo, em quinto lugar, o segredo de sua conexão. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A sua conexão, nós estamos conectados no céu e temos a autoridade que ele nos deu para conectarmos as pessoas na terra. Essa conexão é uma coisa
tremenda, preciosa. É um mistério de Deus para a igreja que prevalece. Somente os membros da igreja que prevalece desfrutam desta conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, desfrutam da conexão com os céus. Agora é interessante que Jesus diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave é símbolo de triunfo, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Chave da vitória simboliza propriedade, e tenho as chaves, ou seja, eu sou proprietário. Eu sou o dono, aleluia. A chave da vitória simboliza autoridade. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Jesus é quem tem autoridade para nos compartilhar poder. Jesus é quem tem autoridade para nos compartilhar autoridade. Só compartilha autoridade quem tem autoridade para compartilhar. E de forma que ele disse, te darei ou dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele foi quem prometeu a Pedro, e Pedro pregou bonito, pregou forte, pregou com entusiasmo, pregou cheio do Espírito Santo no sermão de Atos 2, e quase 3.000 almas renderam-se a Jesus. Cumpriu-se a palavra, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Chave é símbolo de autoridade, e chave simboliza governabilidade. Isaías 22:22 diz, e porém a chave de Davi sobre o seu ombro, e porém a chave de Davi sobre o seu ombro, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e porém a chave de Davi sobre o seu ombro, bendito seja o nome do Senhor, ou seja, ele governará, e reinará para todo sempre. Ele, Jesus, quem prometeu fazer-nos uma igreja que prevalece, é quem governa sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor possa nos abençoar na noite deste dia. Que a bênção do Senhor continue a fluir em nossas vidas, em nossos corações, porque fazemos de fato parte de uma igreja que prevalece. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Fazemos parte de uma igreja que prevalece. Portanto, querido, querida, tome posse da tua bênção. Viva o sobrenatural em meio à catástrofe, em meio à adversidade, em meio aos temporais, vendavais, borrascas da vida. Viva o sobrenatural, porque você faz parte da igreja que prevalece. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue conosco, nos edificando e fazendo-nos cada vez mais fortes nele, e para a glória e louvor do seu nome. Um beijo no coração, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de estar ministrando mais uma vez a essa igreja tão abençoada e maravilhosa. Deus abençoe, em nome de Jesus.